Aqui, né? Voltando aqui com o professor Seni Langner, eu queria perguntar o seguinte: é muito comum a gente ouvir falar que brasileiro não tem hábito de leitura. E se brasileiro não tem hábito de leitura, isso também vai para dentro da nossa sala de aula. Como que você consegue trabalhar dentro desse obstáculo no chão da sala? Porque tem muito aluno que tem uma dificuldade daquelas com leitura. Como que alguém da literatura consegue desenvolver de forma encantadora ou mesmo instigar esse aluno a perceber que a leitura é um universo fascinante? Realmente, essa é a questão do milênio, né? Como fazer as pessoas terem o hábito da leitura, né? Eu percebi desde que eu estava no colégio, né? Desde o meu ensino fundamental, meu ensino médio, eu já percebi ali que as pessoas não gostavam de ler, né? Tanto é que eu era um dos únicos alunos na época que eu gabaritava, né, aquela carteirinha da biblioteca, né? Eu era um dos únicos alunos que tinha aquela fichinha completinha, que eu sempre preenchia tudo. Eu pegava 5 livros para ler, minha mãe pegava mais 5, a gente lia tudo aquilo numa semana, devolvia, na semana pegava mais. Então eu zerei várias bibliotecas, assim, lendo desde a minha infância. Mas não eram muitos alunos que faziam isso, eu percebia isso. Eram 3, 4 alunos que liam, então eu já percebi isso desde muito cedo. E quando eu entrei para a faculdade também, era a mesma coisa, eu percebia isso com vários colegas meus que estavam no curso. Ninguém tinha bagagem, as pessoas não tinham, então tinham que correr atrás para fazer as leituras obrigatórias do curso, né? Ler os clássicos brasileiros mesmo, que eram aquilo que a gente já lia lá no ensino médio fundamental. Muitos não tinham essa bagagem. E eu não sofri muito na faculdade. Eu falo que eu não sofri nada na faculdade porque eu já tinha lido tudo. Então, todos os romances que eram obrigatórios para ler nas disciplinas, eu já conhecia. Eu não sofri. Então, eu tive muito tempo para ler outras coisas mais profundas. E na sala de aula hoje, eu percebo que isso também acontece. Então, eu, como professor de literatura, a gente tem pouco espaço para essa disciplina, e muitas escolas, se você colocar, né, quando eu comecei a postar isso na internet mesmo, nas redes sociais, muitos alunos que começaram a me seguir a partir da leitura, né, e dos livros que eu postava, que eu divulgo no caso ainda, esses alunos comentavam: nossa, na minha escola não tem literatura. E isso são muitos alunos falando a respeito disso. Na minha escola a gente não tem disciplina de literatura. Tem língua portuguesa, só que o professor quase nunca trabalha com isso, trabalha mais com gramática, e fica por isso, né? A literatura fica ali no terceiro plano, né? Não é nem segundo, né? Porque em segundo está a redação. E a literatura fica lá atrás, esquecida. Então eu trabalho numa escola que tem o privilégio de ter essa disciplina e poder trabalhar com isso. Então você imagina, você já não tem muito nem espaço, né, para a disciplina. Seria dizer que é uma matriz curricular diferenciada, então. Exato, né? Porque a língua portuguesa, como ela tem 3 vertentes, né, ela tem ali a parte de gramática, de redação e de literatura, a literatura ela fica muitas vezes esquecida, né, porque às vezes é o mesmo profissional que trabalha com as 3 áreas, e a literatura fica esquecida porque realmente, às vezes até o próprio profissional acaba subjugando, né, por às vezes não ter conhecimento, ou por ser realmente uma disciplina bastante trabalhosa, porque se você não leu os livros, você vai falar do que você não sabe, né, e aí você entra em xeque ali nessa questão. Mas hoje eu acredito assim, para quem gosta de trabalhar com isso, para quem tem espaço para trabalhar com a literatura, a melhor forma, uma das melhores formas de se trabalhar isso é realmente tentando buscar esse encantamento através da contação de histórias, da produção de jogos, sabe? É uma coisa que eu busco sempre fazer, jogar para eles, jogar indagações para eles, indagações universais para eles, que eles possam buscar e encontrar nos romances, né? Porque a gente tem um universo muito rico dentro disso, da questão das humanidades mesmo, né? Você como professor da área também, né, de filosofia, de sociologia, você as emoções, sabe isso, né? Exato, o universalismo presente, sei lá, dentro do Guimarães Rosa, por exemplo, meu Deus, né, o cara fala do sertão, mas ele fala de um sertão que é universal, né, ele fala da solidão, ele fala das incertezas, enfim, ele fala de tantas coisas, né, das margens da vida, e a gente consegue, quando você consegue mostrar isso, passar através, principalmente da contação de histórias, porque o Grande Sertão Veredas, por exemplo, se os alunos não leram,
eu faço uma contação de histórias, eu não entrego os segredos da história, né? Mas eu faço uma contação de histórias para que eles se encantem. O que eu tenho percebido, quando eu simplesmente mostro o livro, falo que Guimarães Rosa é o cara, nossa, ele é o cara inventivo, é o cara que criou o neologismo na literatura, né? É o, sei lá, o engenheiro das palavras. Quando eu falo isso, para eles soa como tá legal, bacana. Mas quando eu conto uma história dele, e mostro como o cara escrevia, mostro como ele construiu um enredo tão lindo, né, lá com o Riobaldo e Diadorim, aquela coisa toda maravilhosa que tem lá um desfecho incrível, aí realmente eles se encantam. E aí, professor, onde que eu encontro esse livro? Pronto, ganhei um aluno. Então você consegue entrar no cerne do livro mesmo. Exato, eu acho que assim, e quem consegue fazer isso? Quem realmente leu e quem realmente gosta daquilo. Então a literatura sempre tem para mim assim que ela escolhe você. É uma disciplina que não é, eu quero ser um profissional de literatura, não. Ela tem que escolher você realmente, desde que você é criancinha lá, ouvindo histórias, sabe? Começa lá. Bacana. E, então, nesse caso aí, não tem tanto esse processo de transformar. Se você não gosta, vai gostar de alguma coisa em algum momento no universo do conhecimento, né? Exato. Beleza. Continuando aqui, existe um meio fácil para que uma pessoa ela descubra os encantos que praticar a leitura traz, né? Você, por exemplo, já se deparou com pessoas que superaram suas expectativas? Alunos, por exemplo, que às vezes falavam, o máximo que eu li foi 2 GB, professor. E ainda larguei no meio, na metade. Não consegui terminar porque estava cansado, fui fazer outra coisa, fui jogar. Hoje em dia o universo dos jogos é muito mais atrativo por certas vezes. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu, sim. Tem uma coisa assim que é bem comum de acontecer, é justamente isso, né? O universo dos games, dos animes, dos filmes e séries, eles são uma ferramenta que a gente precisa usar a nosso favor sempre, né? Porque hoje o aluno, ele assiste muito mais do que lê, né? E isso a gente tem que ter noção. E eu tive um caso, por exemplo, de um aluno que ele assistiu aos filmes do Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, né, assistiu a trilogia, assistiu também o Hobbit, né, e se encantou pelo universo do Tolkien a partir dos filmes, né, e a partir disso ele chegou para mim e falou, professor, é muito difícil de ler os livros do Tolkien? Eu falei, depende, tudo depende, né. Você gostou daquilo que você viu nos filmes? Ele falou, nossa, eu me encantei por aquele universo. Então, aí ele perguntou, como que eu começo, então? Qual livro que eu começo? Eu começo pelo Senhor dos Anéis, eu começo por onde? Eu falei, não, você tem que começar pelo Hobbit, né? Começa pelo Hobbit, que é o livro que vai trazer uma base, né, um fundamento, ele vai começar a narrativa lá do passado. Então, começa pelo Hobbit, se você gostar, porque ele é um livro um pouco mais, assim, mais fluente, né? Ele é uma leitura um pouco mais rápida. Se você gostar, você vai se encantar pelo universo, você vai ler todos. E foi isso que aconteceu, né? O aluno estava cada dia com um livro embaixo do braço, né? Inclusive eu ia emprestando os livros, que eu tenho toda a coleção, né, do Tolkien, e eu ia emprestando os livros, ele ia lendo, ia devolvendo, ia trazendo. Nossa, e a gente tinha ali um diálogo bom, porque daí eu conversava com ele, falava, perguntava o que ele estava achando, o que ele gostou. A gente fazia comparações com o filme, ele já estava, né, subjugando todos os filmes. Meu Deus, o que fizeram, né? Cadê aquela parte? Mesmo sendo filmes maravilhosos, né? E aí a gente entende. Mesma coisa tipo com Harry Potter, né? É outro universo que a gente sempre tem que usar a nosso favor, porque eles gostam, é uma coisa que encanta. Então, eu acho que a partir disso, sim, a gente consegue ter bons motivos e bons exemplos, assim, pra gente falar como que a literatura, como que a gente consegue influenciar, né, a questão da evolução, da leitura, do desenvolvimento da leitura a partir dos outros universos, né, para os livros, né? Nessa colocação sua dá para ver um pouco como você é professor diferenciado, no sentido de trabalhar as obras, mas também a cinematografia, né, o cinema, Harry Potter, né? Harry Potter é Harry Potter, né? Não tem como uma obra, né, que foi tão extensa e até hoje tem aí os seus fãs, né? Exato. E falando questão de filme, geralmente o filme não tem como colocar um livro dentro do filme, até porque o filme tem que ter começo, meio e fim, e o livro não necessariamente. Mas, assim, com certeza, uma boa leitura é bem mais completa, ilustrativa e interessante do que o filme. Não quer dizer que os efeitos especiais do filme também não tragam ali todo aquele encantamento, né? Legal, bacana trazer esse aporte aí para que o aluno goste da matéria e tenha essa parceria, né, essa comunicação com o seu professor. Mas aí vem uma questão importante também. Como você definiria
né? Que o domínio da linguagem pode fazer com que uma pessoa possa dominar o mundo. Né? Eu lembro que eu trouxe já 2 professores da área de linguagem, e eles tiveram uma fala bem nesse sentido. João, a linguagem é extremamente importante. Se você a domina, a conhece, todos os obstáculos serão fáceis de ser transponíveis. O que você deixaria dentro dessa colocação? Dominar a linguagem hoje, o que ela pode te levar a chegar? Em que lugar? Sim. Domínio da linguagem. A língua é poder, né? Acredito que todos devem ter falado essa mesma questão. A língua é poder. A língua leva você onde você quiser. Então, desde uma simples situação a uma situação mais complexa, um ambiente mais complexo, a língua, ela faz com que você tenha, né, um conhecimento a mais de tudo aquilo, do espaço, né, da economia, de tudo onde você está inserido. A gente fala muito hoje a respeito de letramento, né, os múltiplos letramentos que estão por aí, e a matemática é um tipo de letramento, e a linguagem, por si só, ela está em todos esses letramentos. Então, para que você entenda a matemática, você precisa conhecer a linguagem antes de tudo, né? Para que você consiga ler e interpretar isso nas questões de provas e vestibulares, fica muito claro, e os estudantes, às vezes, eles não entendem o porquê que tanto se preza, tanto se fala a respeito da interpretação, né? Porque prova do Enem, por exemplo, a gente tem lá muitos exercícios com textos gigantes, né, textos que o aluno olha e fala, nossa, meu Deus, vou ter que ler tudo isso, é cansativo, mas é uma coisa que justamente que está ali para testar o aluno, né, se você não lê, aquilo ali já é uma das competências, na própria redação, a questão de interpretação é uma das competências que está ali. Se você não leu, não interpretou, não soube aplicar aquilo no teu texto, você já está deixando de fora uma das competências, e quem está avaliando sabe disso, né. E acredito assim, desde uma situação simples, né, como eu falei, sei lá, ir na fila de um banco. Se você não tem domínio da linguagem, se você não consegue olhar para as placas que estão dentro de um banco e você não sabe se localizar lá dentro, já houve uma falha dentro do teu letramento, ou seja, a tua linguagem você não conseguiu desenvolver. Se você entra num aeroporto, por exemplo, a gente sabe como é complexo aquele ambiente, você entra lá, só tem placas, as pessoas correndo, as pessoas não param para te dar, para te ajudar, você está, né, sozinho lá dentro, você tem que entender o que está acontecendo, né, e se você não consegue se localizar lá dentro, houve uma falha ali também. Então a questão da linguagem, ela vai desde essas situações pequenas, né, até situações mais complexas, como outras, como a gente pode pensar a questão de uma palestra, a questão de você se expor, porque hoje a gente está em um mundo onde você precisa se expor todos os dias. Se você não se expõe, você não está atingindo o máximo do potencial que a tua profissão, no caso, exige de você. Todo mundo hoje precisa de um posicionamento. E a linguagem, ela é o cerne disso. Como que você fala com o seu cliente? Como que você fala com as pessoas que precisam comprar o seu produto, né? Então, a linguagem, ela é o cerne de tudo. Por isso que a gente fala que a linguagem é poder. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe responder um cliente pelo WhatsApp, por redes sociais, a falha está ali. E é uma coisa que você não tem como construir do dia para a noite. É uma coisa que você já constrói ao longo da sua vida. Lá na escola, lá na alfabetização, né? Então, por isso que a gente precisa dar importância para todas as fases de aprendizagem, né? Então, não é porque meu filho está lá, né, ainda no jardim da infância, está lá, né, no Fundamental 1, depois ele desenvolve. Não. Então, os pais precisam sempre estar de olho em como que o filho está se desenvolvendo, como que ele está aprendendo, porque é uma construção, né? E é isso, acredito que a linguagem, se a gente não tiver uma boa comunicação, ou seja, se a nossa linguagem não for muito desenvolvida, a gente vai ter problemas em todas as áreas.